Muito bem. Como nós entoamos esse mantra, agora são 7 horas, então até as 7h10, tá? Vamos colocar 7h12, né? Para a gente cobrir o ciclo do zodíaco. Jagya. Esse mantra, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, esse mantra, a tradução do mantra é: ofereço minhas respeitosas reverências à inteligência suprema, que é a substância substancial divina. Então, sempre que nós conectamos a nossa inteligência à inteligência suprema, as chances de nós cairmos diminuem. Então, aí é uma dica aí, tá? Olha só, o verso, vou falar o verso em sânscrito, tá? Jayato Vishayan Punsha Sangas Teshupa Jayate Sanga Sanjayate Kamakama Kroda Vijayate Kroda Bhavati Samoda Samoha Smriti Vibrama Smriti Brahmasad Bhujina Sho Pranashyati. Daí. Enquanto contempla os objetos dos sentidos, a pessoa desenvolve apego a eles. E de tal apego desenvolve a luxúria, e da luxúria surge a ira. Olha, aqui foi traduzido como luxúria, né? E aí, na nossa consideração clássica, o que a gente, né, quando remetemos ao conceito de luxúria? Sensualidade é a ideia que nós temos de luxúria. Entretanto, aqui a palavra mais apropriada seria o desejo de... A pessoa desenvolve o desejo de domínio sobre os objetos dos sentidos. Nós, almas condicionadas, nós, almas, de modo geral, mesmo sem ser condicionadas, e como constituição existencial, nós, almas, enquanto constituição existencial, nós temos uma substância em nós que é a parte do DNA do Criador, ou seja, de onde nós somos originárias, tá? Então, esse ser criativo, esse princípio criador, ele, então, possui 3 características substanciais predominantes. Sat, Chit, Ananda. Sat significa a qualidade de existir, tá? Existimos. Isso é um dado que está aí disponível para ser verificado. Existência, Sat. Chit, conhecimento de que se existe, tá? Tem seres que existem, mas não sabem que existem. Ou, por exemplo, uma pedra existe, mas não está consciente de que se existe. Uma árvore, por exemplo, existe e está, assim, muito rudimentarmente, mas sabe, já tem uma certa consciência de que se existe. Plantas, por exemplo, elas se defendem, procuram a luz. Existem mecanismos de defesa que o ser já sabe que está existindo. Mas, embora, né, de uma forma rudimentar ainda. Porém, existem aqueles que existem e estão plenamente conscientes de que existem. É o caso de humanos e acima de humanos. A partir de humanos, o conceito de existência já está definido. O ser já sabe que existe. Aí é uma questão de elaborar com mais refino e trato esse fator estar consciente de que se existe. Então, o ser existe e também sabe que existe. Chama-se Chit. E desse estado de consciência de existência vem também o domínio sobre a própria existência, ou seja, poder. Então, nós temos em nós, na nossa constituição existencial, o princípio de poder, tá? Então, Sati Ananda. Ananda significa felicidade, satisfação de existir. Por quê? Existir, saber que existe pode não ser o suficiente. Por exemplo, tem gente que existe, sabe que existe, mas não gosta de existir, quer, inclusive, deixar de existir. Tem muita gente, não sei se vocês já passaram por isso, eu quero morrer, eu quero desaparecer, não sei nem por que eu nasci, não quero existir. Tem alguns momentos que a gente fica tão, assim, decepcionado, até, de repente, aí, chateados com a vida, e fala, eu queria, sabe o que? Desaparecer. Mães, normalmente, é muito comum quando elas ficam... Inclusive, vocês sabiam que um dado curioso aí, para as mulheres, inclusive eu tenho estou até assistindo um documentário sobre isso daí, as mulheres, elas têm mais... indícios de elas sofrem mais AVCs do que os homens, tá? Eles estão tentando encontrar o motivo pelos quais as mulheres têm mais AVCs do que os homens. É muito simples, gente. Elas são mães. E mães se estressam, sofrem constantemente ansiedades 24 horas por dia, o tempo todo. Elas são bombardeadas de preocupações. Naturalmente, o sistema neurológico vai ficar mais agredido
pressão pelo excesso de hormônios, adrenalinas que ela sofre. Então, naturalmente, o equipamento se desgasta com mais facilidade e quebra com mais facilidade. Então, dá o AVC, por conta do fato de elas serem mães. Então, é natural. Elas, a cada 10 pessoas que sofrem AVC, parece que 7 são mulheres. Então, é um índice maior para as mulheres. Elas sofrem mais AVCs porque a pressão psicológica é maior. É muito simples. Agora, a questão é que, na medida em que as pessoas elas têm elas experimentam o impacto do ato de existir, elas, eventualmente, algumas delas desistem de existir. Algumas cometem, né, não estou falando no caso das mães, mas tem pessoas que, eventualmente, cometem suicídios. O que significa isso? Significa que ela está tentando ser feliz, ou seja, eliminando o sofrimento, que é o ato de existir. Então, tecnicamente, do ponto de vista do raciocínio lógico delas, é que se eu eliminar a minha existência, eu paro de sofrer. É uma tentativa, né? É uma jogada, é uma aposta. Ela não tem certeza disso. Só tem a sensação de que, se morrer, vai parar de sofrer. Bom, é uma jogada, um risco que a pessoa está correndo por si mesma. Não há nenhuma demonstração, nenhuma prova real de que essa lógica faz sentido. Mas alguns apostam nesse caminho aí. Por quê? Porque o ser existe, sabe que existe, mas não está satisfeito pelo ato de existir. Por quê? Falta substância. Ela não conseguiu ainda encontrar o prazer de existir, que é a terceira substância, é o estado de Ananda, que é o que nós estamos tentando desenvolver aqui gradualmente com sadhana, para calibrar o sistema nervoso central, acalmar o sistema respiratório, para fazer os downloads dos, né, seriam os drivers funcionais que nos permitiria experimentar o prazer de existir, ou o estado Ananda. Primeiro, equilíbrio emocional, paz, depois vem a felicidade, o prazer de existir. Então, o estado completo é Sat Ananda, existência, consciência de existir, envolve poder e prazer de existir. Nesse meio campo, nesse meio tempo, essa questão do poder é que dá esse efeito aqui do que foi traduzido como luxúria. Mas, na verdade, é um princípio natural da alma, que é o desejo de domínio, o desejo de ter, o desejo de controlar. Por quê? Tendo, eu garanto o prazer. Né? Por exemplo, se um jovem vê uma moça bonita, uma menina bonita, o que ele quer? Tê-la, dominá-la. Por quê? Porque ele, teoricamente, vai garantir o prazer. Né? A Cyndi Lauper cantou naquela música lá, a Girls Just Wanna Have Fun. Tem uma parte da canção que ela diz assim, algumas pessoas pegam uma garota bonita e esconde ela do resto do mundo. Mas, na verdade, as garotas só querem se divertir e serem felizes ao sol. Né? A canção fala, Girls Just Wanna Have Fun. Então, o que acontece? As pessoas querem dominar a fonte de prazer. E isso é o que se chama de luxúria. Uma moça, ela tenta controlar absolutamente o seu parceiro, porque, tecnicamente, ele é a fonte de prazer para ela. Então, se ela manter ele sob domínio e controle, ela não vai perder essa fonte de prazer. Então, o nosso desejo de dominar e ter controle sobre a fonte de prazer é o que nós chamamos de luxúria. Isso daí, que foi traduzido aqui como luxúria, nós não chamamos de luxúria, foi traduzido aqui de luxúria, né? Mas é o desejo de domínio. Um carro, uma propriedade, uma terra, sabe? Um apartamento, uma bolsa, uma roupa, um objeto de luxo, qualquer coisa, uma obra de arte, qualquer coisa. Nós queremos ter. Tá? Então, isso é o que está sendo colocado aqui. O desejo de ter, de dominar, de controlar, de possuir, que é um princípio natural da alma, que é o controle, é o poder. Só que aí o que acontece? Como ela fica, tipo assim, fissurada nisso, ela perde a cabeça, eu quero ter, é meu, é meu, é meu, é meu. Sabe aquele negócio do anel lá, do Senhor do Anel, do filme? É meu, é meu, é meu, é o meu precioso. Tem um anel, né, que no filme o personagem lá pegava um anel e esse anel deixava a pessoa pirada. É mais ou menos isso que acontece, entendeu? A pessoa pira. Esse negócio de poder aí, essa domínio, essa vontade, é meu, é meu, é meu, a pessoa acaba ficando esquisita. E essa coisa esquisita que dá na pessoa faz com que ela renasça novamente. Ela fica renascendo, nascendo e morrendo, nascendo e morrendo. E isso é muito estranho, porque é complicado esse negócio de ficar morrendo, não é legal. Tem que parar com isso, tá? E para resolver esse assunto, a pessoa tem que controlar esse instinto de domínio.
Não é que ela não possa ter acesso aos objetos dos sentidos, mas ela tem que saber que tudo isso é propriedade do Criador, do Supremo. E ela está recebendo a concessão de utilização. Então, ela tem que ter uma relação de compaixão e de gratidão com aquilo que ela tem e ser compassivo com o mundo ao redor. Ela precisa ter uma mentalidade altruísta, sabendo bem que tudo pertence a Deus. Que ela não é o senhor, o proprietário daquilo. E que aquela opulência, aquela prosperidade tem uma função, fazer ela feliz e outras ao redor. Não precisa ser o mundo inteiro, mas pelo menos essa prosperidade, essa felicidade tem que ser compartilhada ao redor para não produzir sobre você o probleminha lá do bichinho ficar comendo na cabeça e obrigar você a renascer novamente. Esse é o ponto, entendeu? Porque aí vai dizer o seguinte, ó, e a pessoa fica apegada e ela fica assim ansiosa, querendo matar todo mundo, porque não, é meu, é meu, é meu, eu mato você para ter isso daí. É uma loucura, porque aí você tem as guerras, né, por conta disso daí. Vem a ira. E da ira surge o quê? A ilusão, a loucura. Dessa loucura, dessa ilusão, vem a confusão da memória. A pessoa está totalmente iludida, achando ser o proprietário daquilo que é propriedade de outras pessoas. Entende? E aí, isso é uma loucura. Por exemplo, imagina se eu vou na rua e declaro que um carro que está estacionado lá é minha propriedade. Eu não deixo ninguém chegar. Às vezes os cachorros fazem isso, né? O cachorro fica lá, não deixa ninguém chegar perto da propriedade, que ele considera que é dele. O dono vem e o cachorro tem que ir, vai fazer o quê? Entende? Então, é assim, isso é uma loucura. Se eu saio na rua e declaro que um objeto lá é minha propriedade quando pertence a outro, vai vir a polícia, vai dizer, não, para com isso. Não, mas eu... Tal, aí vão me levar para o hospício. Tá? Não sei se vocês repararam, mas esse mundo parece muito com uma clínica. Um hospício, literalmente. Tem gente até que é meio... Não sei se vocês conhecem gente assim meio... que parece que é... né? Tá meio enlouquecida aí. Então, é uma clínica. Então, assim, esse negócio de declarar que é minha propriedade é perigoso isso daí, viu, gente? Dá um probleminha aqui, ó. Então, assim, tem que ter uma certa sobriedade, uma calma ao lidar com esses objetos aí, porque senão, ó, o bichinho começa a comer lá dentro, hein? Ó, quando a memória está confusa, perde-se a inteligência. Ao perder a inteligência, cai-se de novo no poço material. Quer dizer, a pessoa volta a renascer. Pois é. Não é bom, não. O ideal é saber como lidar com essa energia aí, tá? Para nós fazermos o melhor uso, ter felicidade com a prosperidade, porque tudo pertence a Deus, então tudo é prosperidade, é felicidade, não é problema ter prosperidade. O problema é a avareza. A avareza é o bichinho na mente comendo. Deixa a gente louco. O nosso problema é a avareza. Então, trate a avareza, seja altruísta, compassivo, compartilhe a sua prosperidade ao seu redor, sem perder a compostura, sem perder o bom senso, claro, né? Você não vai também, a não ser que você queira ser um mártir, um santo, sei lá, alguma coisa assim. Você dá tudo para todo mundo e fica sem, e ele depois vai mendigar daqueles que tem, que também é um negócio meio, né, vai caminho meio inverso. Mas não é necessário que você faça do processo de evolução um martírio radical. Basta você ser altruísta, compassiva com aqueles que estão ao seu redor. Tenha um olhar compassivo. Sabendo que tudo é propriedade do Senhor Supremo, então o que você está utilizando também é propriedade dos demais ao seu redor. Só que você tem o direito e a responsabilidade de administrar essas propriedades. Então você pode compartilhar um pouquinho, mantenha o suficiente para você ser feliz, mas compartilhe alguma coisa com aqueles que estão ao seu redor, sabendo que tudo pertence a Deus. Combata apenas a avareza. Não precisa se preocupar com a prosperidade. A prosperidade é uma coisa boa. Se não fosse bom, Deus não seria próspero. Tá? Então a prosperidade é boa, ruim é a avareza. Aqui, ó, dá probleminha aqui, tá bem? Muito bem, então seguimos. Namastê, Hare Krishna. Muito obrigado pela atenção de vocês. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Krishna.